mesmos e olhar para o nosso interior. Então é esse movimento da capacidade de sair para fora e ir para dentro de si mesmo. Então eu só queria deixar como marca registrada isso para você entender que essa habilidade que Deus me deu aí, de você fazer reflexões, poxa, como é que está a minha vida? Como é que está meu relacionamento com Deus? Como é que está meu relacionamento com a pessoa? Gente, isso aí não é acessório, não. Isso é uma coisa que a gente tem que usar, isso é uma coisa que a gente tem que estar a todo um tempo, independente de qual seja a nossa idade, independente de qual seja a nossa experiência de vida. Eu acho que uma das coisas mais terríveis na vida de um ser humano é quando ele senta na sua cadeira e diz assim, eu não preciso de mais nada. Eu já estou satisfeito, eu já estou pleno. Porque não existe nenhum ser humano pleno. Então a gente sentar e falar assim, eu não preciso de mudanças, eu não preciso de transformações, isso é a ausência de a gente poder utilizar esse dom que Deus deu para a gente. Então não é às vezes, como eu tenho um ditado lá na minha terra, que diz assim, não é que a gente querer colocar chifre em cabeça de boi, mas é a gente procurar estar sempre dialogando com a nossa própria existência, com a nossa própria vida, para detectar coisas importantes que precisam ser o quê? Transformadas, que precisam ser mudadas. E mudadas a partir de que parâmetro? Puxa, eu quero me transformar, quero ser uma pessoa para ser parecida com o pastor Beto. Embora seja um bom parâmetro. Mas qual deve ser o nosso parâmetro? Deus. Então quando a gente olha para Ele, cara, não tem como a gente não pensar que a gente precisa mudar muitas coisas na nossa vida. Não é verdade? Então, para fazer isso, Deus nos deu essa capacidade de quê? Da autoconsciência. Outra coisa importante, Deus nos deu a capacidade do quê? De fazer o quê? Opções morais. Então veja uma coisa importante aqui. Embora a nossa consciência reflita a nossa formação e cultura, e aí diz, sendo, portanto, falível, ela, no entanto, permanece alerta dentro de nós como uma sentinela, advertindo-nos de que há uma o quê? Diferença entre o quê? O certo e o quê? O errado. Então, isso aqui é uma outra coisa importante. Nossa vida, e aí eu estava pensando um pouco aqui, numa ilustração para falar um pouco isso, a gente é meio assim como aquele carro que acabou de sair da fábrica, não é? Então a montadora vai lá, monta aquele carro passa por todas as etapas para sair da fábrica para ser vendido. Esse carro tem algum defeito? Tem algum defeito esse carro? A princípio, teoricamente, não, né? Com tanto controle, depois tem os recalques da vida que acontece. Mas vamos imaginar que esse carro tem que sair dali o quê? Pronto, perfeito. Sendo perfeito. Se o cara ligar a chave e sair da concessionária e rodar. Ele vai ficar a vida toda assim? Não. O que vai acontecer? Com o tempo, as peças vão ser o quê? Gastas, desgastando. Aí vai começar a apresentar os defeitos. Depende de como você usou seu carro. Então, às vezes é pneu que fica ruim, motor que fica ruim. A vida da gente é assim, um pouco. A gente nasce, e quando a gente nasce como uma criança. Qual o defeito que uma criança tem, gente? Só chorar? Cara, tadinha da criança. Chorar é a forma que ela tem de se comunicar, a forma dela tem de falar, estou com fome, gente. A única forma da gente tem que entender a criança é ela chorando, a gente fica chateado, porque a criança chora. Mas a gente olha para a criança assim, eu sei que às vezes nasce assim, todo mundo fala assim, a criança está toda amarrotada, que coisa mais linda, não sei o que acabou de sair, mas assim, estou falando como caráter, como pessoa, qual é o defeito que a criança tem mesmo? Mas aí o tempo vai passando, as peças vão se desgastando, e vai começando a aparecer o quê? Os defeitos. Então a gente percebe que a nossa cultura, ela imprime dentro de nós alguns valores. Mas mesmo a cultura imprimindo alguns valores, nós como seres humanos, a gente tem a condição de pensar e analisar se aquilo ali é certo ou errado. O animal não faz isso. O animal age através de quê? O que move o animal? O instinto. Então o animal não pensa. Então quando, na verdade, uma cobra lhe ataca, a resposta que a cobra está lhe dando é uma resposta do quê? De defesa.
Ela não está atacando. Quem está atacando é você. Né? Você que invadiu o território dela, você que está ameaçando a segurança dela, então ela dá uma resposta de defesa, instintivamente. Nós, seres humanos, não. Nós temos a capacidade, porque Deus nos criou assim, da reflexão, de analisarmos, avaliarmos. Agora, infelizmente, o que acontece é que nós muitas vezes agimos como animais. Entendeu? Nós damos a autoridade na nossa vida para os nossos mecanismos, o quê? De defesa. Nós agimos como animais porque eu não vou levar desaforo para casa. Não vou deixar esse cara falar para mim esse tanto de coisa e ficar calado. Eu, jamais. Isso é um mecanismo o quê? De defesa do seu ego. Aí é o seu orgulho. Só que você precisa entender que Deus lhe deu condição para você pensar. E pensar especificamente também sobre algumas coisas que às vezes as pessoas estão dizendo sobre você que são verdades. Entendeu? Que são verdades. Que são coisas certas. Que estão sendo ditas sobre você. Mas você age muitas vezes como um animal, procurando a sua defesa, com seu mecanismo de luta ou fuga. Porque é interessante a gente perceber, né, falando nesse aspecto da cultura, que nós, seres humanos, a gente tem, filogeneticamente falando, esse mecanismo dentro da nossa vida. Luta ou fuga. Como todo animal tem. E é interessante como a gente traz isso para a nossa vida dentro do aspecto do comportamento. De que forma? Se a gente se sente ameaçado por alguma coisa, ou a gente luta para se defender, ou a gente faz o quê? Foge. Faz de conta o quê? Não é com a gente. Né? Não, isso não é para mim não. Pastor, olha só como é que isso acontece aqui dentro da igreja. Quer ver? O pastor está dizendo aqui, olha irmãos, você precisa amar o próximo. Meu irmão, você precisa ser uma pessoa mais solidária, mais compreensiva, mais amorosa. Aí normalmente depois que o pastor termina a mensagem, como é que a gente sai da igreja? Poxa, nossa, a Adriana não estava aqui hoje, ela devia estar aqui para ouvir isso. Não é verdade? O que eu fiz aqui? Eu fugi. Em vez de olhar para dentro de mim mesmo, o que eu fiz? Fugi. É melhor falar do outro do que de mim mesmo. Então a gente foi criado, queridos, com a possibilidade de pensar sobre as nossas ações e pensar sobre o quê? Se é o que é certo, o que é o quê? Errado. Vamos lá, vamos caminhando. Então Deus nos deu poder o quê? De criatividade o quê? Artística. Então eu já falei demais, eu quero ouvir. O que vocês pensam quando vocês verem uma afirmação como essa? Deus nos deu poder de criatividade artística. O que vocês pensam sobre isso? Qual é a característica em Deus que a gente pode falar assim, poxa, isso aí tem Deus, isso aqui existe dentro de mim? Da matemática, que ele está descobrindo, ele está criando alguma coisa. Ou pessoas que pensam que estão criando teorias. Então, o homem é o único ser que tem capacidade de criar. Mas não tem capacidade de criar, é um Deus criador. Né? Eu acho que isso tem a ver com algo dele que ele nos deu. Muito bem. Vamos ilustrar isso aqui que a Valéria falou? Vamos ilustrar isso aqui, Valéria. Quem tem papel e caneta, ou papel e lápis aí? Rapidinho. Quem tem? Isso é escola bíblica, gente. Isso é escola bíblica. Por que vocês não trouxeram caderno? Caderno. Vou ter que cobrar material, velho. Vou ter que, todo domingo agora a gente vai ter que cobrar material. Então vamos rapidamente ali, faça uma árvore. Quem tem papel e caneta rapidamente, 1 minuto aí para você fazer uma árvore. 1 minuto para você fazer uma árvore. E os outros ficam orando, intercedendo. Nossa, assim, Senhor, dá inspiração. Senhor, vai dando inteligência. Mais ainda, né? 1 minuto, uma árvore só, gente, 1 minuto, né? Vai criar um mundo, né?
o mundo. Olha, ó, Nilce já quer criar além da árvore. Olha para isso. Isso aqui é... Gente, olha só. Menos de um minuto. Menos de um minuto. É o esposo, só é o esposo. Quem mais? Quem mais criou? Leandro, você também não inventou nada, né? Quem mais? Anderson já fez. Traz aqui, Anderson. Traz aqui, Betinho. Traz aqui. Me ajuda aqui, porque eu só tenho duas mãos. Uma para segurar o microfone e outra para segurar. Traz aqui, Anderson. Vamos botar aqui. A árvore de Betinho foi muito na nota fiscal ainda, né? Levanta aqui, Betinho, aqui do lado de cá. Aqui, Anderson. Vem pro meu lado direito, ó. Direito. Aqui, Betinho, lado direito aqui, ó. Vamos botar uma do lado da outra. Quem fez mais? Aí, olha os expositores, olha os artistas. Não, bota pra lá, Lima, pra ver. Quem que tá conseguindo ver a árvore aí?